incentivando essa pessoa a estarmos juntos aqui, ok? Então é isso. Vamos lá então para a palavra. Hoje nós temos uma pregadora especial também, mulheres assumindo o púlpito. Quero chamar a Lu Cinei, sogra da minha filha. Isso, vamos lá. Para quem não sabe, a Lu se formou em teologia, né, ano passado, né, Lu? Não, já deu um ano. Já. Oh, Jesus. A Lu também fez o curso de teologia, porque ela tem o coração dela para servir o Senhor. Então, agora eu quero que você estenda a sua mão, vamos abençoá-la, né? Para a gente receber a palavra de Deus. Senhor, muito obrigado, Jesus, porque o Senhor é aquele que fala, Deus, através dos teus servos e servas. Deus, e a Lu é um instrumento do Senhor, é uma filha amada que buscou o Senhor. E Deus, eu oro por coração tranquilo, eu oro, Jesus, para que ela compartilhe daquilo que ela tem experimentado e tem vivido, Jesus. Deus, e que esta palavra ela possa impactar o nosso coração, Jesus. Deus, faz-nos atentos, Deus, a essa verdade que ela tem para nos ministrar, Senhor. E Deus, que os nossos corações recebam a semente da palavra que será plantada nessa manhã, e que a gente possa preparar a terra agora, para que essa semente possa crescer e dar muito fruto para a honra e glória do teu nome. Amém, amém. Amém, gente. Deus abençoe. Lu, contigo. Bom dia, igreja. Quando a gente recebe palmas assim, a gente fica mais nervosa ainda. Acho que aumenta a responsabilidade, né? Eu sempre falo igual Moisés falava, né? Deus, eu não sei falar, mas Deus, ele usa quem ele quer, no momento que ele quer, onde ele quer. E eu sempre estou dizendo, Deus, eis-me aqui, né? Eu entendo que eu tenho um chamado. Então Deus me levou até a fazer a teologia, mas eu nunca pensei que isso fosse me trazer até aqui. Porque eu sempre falei, eu tenho um chamado para servir, né? Eu tenho um chamado para ir até as pessoas e falar de Jesus e ministrar e servir as pessoas. Eu tenho esse dom de serviço. Mas eu nunca pensei que Deus fosse me colocar aqui para falar. Mas amém, que Ele me use e que eu possa ser boca dele aqui, né? É isso que eu tenho orado e falado. Deus, não sou eu que vou falar, é o Senhor que vai falar através da minha vida. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre os hábitos de ser generoso. O pastor pregou outro dia sobre adoração. Adoração, pastor? Gratidão. Eu sempre inverto. Sobre gratidão, e a Wanda pregou sobre contentamento, né, nas adversidades, e foi um testemunho maravilhoso que ela deu. E Deus me deu essa palavra, né, de como a gente ter hábitos na generosidade. Jesus tinha muitos hábitos. Jesus era muito generoso, e ele continua sendo, né? Ele não deixou de ser generoso, né? Ele continua sendo generoso com a nossa vida. Então, eu estudei bastante, li muita coisa e escrevi muita coisa também, ó. Vocês estão com pressa, não, né? Mas eu prometo que termina hoje, tá? Até meia-noite a gente sai daqui. Então, generosidade é a virtude de quem compartilha a bondade, né? A pessoa que tem esse coração bondoso, ela também tem esse coração generoso, né? Ser generoso é conseguir obter prazer através da vantagem do outro, né? Nós ficamos felizes quando a gente vê que as pessoas estão sendo beneficiadas através de um ato nosso. Isso traz bastante satisfação para o nosso coração. Para ser generoso, você não precisa ter dinheiro.
ao contrário, né, do que pensam, que para eu poder doar alguma coisa, eu preciso ter dinheiro, ou bens, ou coisas materiais. Nós podemos ser generosos com o que a gente tem. Às vezes, a gente tem muito pouco, financeiramente, ou fisicamente, ou materialmente, mas a gente pode doar para as pessoas aquilo que, naquele momento, elas estão precisando. Às vezes, uma palavra, um abraço, um tempo de estar junto, um café, né? Às vezes a pessoa só precisa da nossa companhia. E a gente pode ter esse coração generoso de doar isso nesse momento para essa pessoa. Generosidade é repartir com quem não pode te dar nada em troca. Né? Você tem que dividir com quem, às vezes, você nem conhece. Né? Às vezes, a gente doa para pessoas que não pode te dar nenhum retorno naquilo que você está dando para ela. Né? Às vezes, as pessoas ajudam as outras, querendo que ela faça de volta aquilo. Eu fiz, então agora venha me fazer para mim também. Só que não. A pessoa generosa, ela faz sem esperar nada em troca. Né? Eu estava lembrando, agora, escrevendo essa mensagem, lembrando desse povo do Rio Grande do Sul, que aconteceu, essas catástrofes que tiveram com enchentes, quantas perdas, quantas pessoas sem casa, que perderam famílias, que perderam tudo. E Deus levantou tantas pessoas para ajudar. Deus levou tantas pessoas até o Rio Grande do Sul. Deus levou tantas ofertas para ajudar esse povo. E a maioria das pessoas que ajudaram não conhecia. Não sabia quem, não sabia para onde que estava indo, não sabia como ia ser usado. Mas a pessoa generosa, ela doa, mesmo sem saber aquilo que eu estou doando, qual o fim disso. Mas a gente vai e faz com o coração de gratidão a Deus, porque a gente tem condição de ajudar. Porque Deus é generoso conosco. Então, nós também podemos ser generosos com aqueles que estão precisando. A generosidade pode ser praticada em diversas áreas, como a financeira, afetiva, intelectual, espiritual. Né? Às vezes, a gente precisa ministrar alguém na palavra de Deus. Às vezes, a pessoa está passando por um vale muito grande. E a gente vê que ela não precisa de dinheiro, ela não precisa, ela tem tudo em casa, ela tem conforto, ela tem tudo. Mas ela não tem Jesus. Então, a gente pode, sim, levar Jesus para essas pessoas e fazer na vida delas algo novo, fazer na vida dessas pessoas uma transformação. Porque a partir do momento que ela conhecer Jesus, ela vai saber que Jesus é tudo que ela precisa. Assim como aconteceu na minha vida, assim como aconteceu na vida, acho que da maioria aqui. Quantas pessoas Deus colocou na minha vida para mudar a minha história. Quantas pessoas foram generosas comigo, que me ensinaram, que caminharam comigo, que me ajudaram financeiramente, que estiveram ao meu lado. Pessoas que me mostraram o verdadeiro caminho e hoje eu estou aqui. E foi porque teve pessoas generosas que compartilharam comigo aquilo que elas sabiam e podiam me dar naquele momento. Eu não sou generoso simplesmente porque faço algo em benefício de alguém. Eu sou generoso porque eu recebo de Deus recursos diversos, sem merecimento. E, através deles, eu tenho o privilégio de ser um cooperador dele para assistir as pessoas que ele quer assistir. Nós somos os braços e as mãos de Deus. Então, nós somos os braços e as mãos de Deus aqui, hoje. Então, nós temos que fazer jus a isso. Deus confiou a nós para sermos os braços dele, e as mãos e a boca, os pés,
e ir até onde Ele quer que a gente vá, independente se é um lugar fácil, se é um lugar difícil, se a gente tem que subir morro, né, pastor? Se a gente tem que compartilhar o pouco que a gente tem, às vezes, não tem problema. Quando a gente compartilha aquilo que a gente tem. E, gente, e ser generoso não é doar aquilo que está sobrando. As pessoas doam aquilo que não quer mais, aquilo que está lá vai estragar, então eu vou doar. Isso não é generosidade. Isso é desfazer do que está sobrando. Generosidade é você dividir aquilo que você tem com aquele que está precisando. A Igreja do Deus Vivo precisa alcançar o maior número possível de pessoas. E a pessoa por completo, corpo, alma e espírito. Quando nós somos generosos, a gente se preocupa com a pessoa, como ela está fisicamente, como ela está no seu coração e como ela está com Deus. A gente procura fazer o trabalho completo na vida da pessoa. A gente se aproxima dela e a gente procura fazer na vida dessa pessoa algo novo. A gente procura levar para essa pessoa aquilo que um dia a gente recebeu e continua recebendo. Nós, os cristãos, devemos aprender com Cristo a ser gente como a gente deve ser. Nós temos que ser gente como a gente deve ser, porque é isso que Jesus pede para nós. Em Lucas 4, do 38 ao 44, diz assim: Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam e, quando chegavam até onde ele estava, insistiam que não as deixasse. Mas ele disse: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Nesse texto aqui, a gente pode tirar vários ensinamentos, né? E a gente pode ver como Jesus era generoso no tempo em que ele estava aqui. O Evangelho de Lucas, ele revela Jesus como um homem perfeito. Ele mostra um Jesus humano, que sofreu as privações, as rejeições, mas não deixou de ser obediente e ser puro. E mesmo sendo injustiçado e desprezado, ele continuou sendo o mesmo. Ele continuou mostrando a sua grandeza e a beleza da sua santidade. Nesse versículo, a gente pode extrair alguns aspectos sobre o hábito de ser Jesus. No versículo 39, diz assim: Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Jesus repreende a febre da sogra de Pedro. E ela se levanta e já passa a servi-los. Imediatamente ela passou a servi-los. Ela já deveria ser uma pessoa idosa, né? Ela estava abatida, acamada, mas depois que ela teve esse momento com Jesus, ela já passou a servir aquele povo e a servir a Jesus. Então, o que Deus faz por nós tem o poder de mudar o status da nossa vida. O que Ele faz em nós transforma o nosso ser interior. No instante, essa senhora precisava de cura e no outro ela já estava servindo
Aconteceu nesse intervalo, o que aconteceu nesse intervalo, onde ela estava doente e onde ela estava servindo, o que mais importa, assim, a gente saber que o final das coisas não tem muita importância. O que tem importância é o processo. Como isso acontece? Quando eu estou doente e quando eu tenho um encontro com Jesus. O que acontece nesse intervalo? Quando a gente passa de uma vida cheia de problemas, de doenças, de insatisfação, uma vida cheia de reclamações, depois que a gente tem um encontro com Jesus, esse processo é a nossa conversão. E a gente passa a ser uma nova pessoa, a gente passa a ser curado. A sogra de Pedro estava acamada num momento e no outro momento ela estava curada e estava servindo. Mas ela teve um encontro com Jesus. E é isso que a gente precisa, ter esse encontro com Jesus. Versículo 40. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. É possível que Jesus não tenha curado todos os que estavam à sua volta, mas com certeza ele curou todos que foram até ele. Ele curou todos que procuraram por ele. Todos aqueles que foram. Aquela mulher que tinha o fluxo de sangue por 12 anos, ela foi até Jesus. Aquele centurião que foi clamar pela vida do seu servo, ele foi até Jesus. Todos que foram até Jesus foram curados, porque teve um encontro com ele. Versículo 41. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Jesus não permitia que falassem quem ele era. Por quê? Por que Jesus não permitia? Porque ele queria que as pessoas o conhecessem pela essência dele, pela humanidade dele. Eles queriam que eles olhassem para ele, não como aquele Deus que pode fazer todas as coisas, mas aquele homem que estava ali, junto, lutando, e que sabia todo o sofrimento que ele ia passar. É assim que ele queria que as pessoas o conhecessem. Em Filipenses 2, 5 a 7, diz assim: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele queria ser humano e não ter um nome. Ele era um homem. E não é sobre o que temos ou sobre o nosso título. O que importa se eu tenho muita coisa, ou se eu tenho um cargo importante, ou se eu sou uma pessoa famosa? Isso não tem valor nenhum para Deus. Ele valoriza, mas não é isso que pode levar a gente até Jesus. O que leva a gente até Jesus é a humildade de reconhecer que, apesar de eu ter muitas coisas, apesar de eu ser uma pessoa isso ou aquilo, eu tenho a humildade de saber que Jesus está em primeiro lugar na minha vida e eu poder servi-lo da maneira que for, não importa como. Versículo 42. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam e, quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Jesus já iniciava o dia dele orando.
ele começava o tempo dele, do dia, em oração. E não é possível a gente expressar a nossa verdadeira generosidade a Deus, baseada no amor, se a gente não estiver conectado com Ele. Se a gente não estiver intimamente ligados com Ele. E como a gente pode se ligar, se conectar com Jesus? Através da oração, através do nosso tempo com Ele. E Jesus fazia isso, Ele que era Deus, precisava ter esse tempo. Quem dirá nós, né? Quem dirá nós, se a gente não for para Deus todos os dias, é complicado chegar no fim do dia, muitas vezes. Então, a gente tem que seguir o exemplo de Jesus também nesse quesito. Versículo 43. Mas ele disse, é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus em outras cidades também, porque para isso foi enviado. Em outra versão diz, para isso fui chamado. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Generosidade de ir atrás do maior número de pessoas. Jesus queria salvar todas as pessoas, não só da onde ele estava, onde ele vivia, onde ele nasceu, mas ele queria alcançar todo mundo. Então, ele não ficava ali, parado, esperando as pessoas virem até ele, ele ia até as pessoas. Ele ia buscar, ele ia atrás, porque ele sabia quantas pessoas precisavam da liberdade que só ele podia dar, da salvação. Só ele podia falar para as pessoas qual era o caminho, ele era o caminho, a verdade e a vida. E hoje essa é a missão que ele deixou para nós. A gente não pode se preocupar só com a nossa casa, com a nossa família, com a nossa vizinhança, mas a gente tem que se preocupar com todos. Porque ele falou, ide ao mundo todo e pregai o Evangelho. E essa é a missão que Jesus deixou. A generosidade é a expressão da verdadeira conversão. Quando nós somos convertidos de verdade, nós temos esse coração de generosidade. A generosidade promove e frutifica os atos de bondade. As pessoas que ele... me perdi aqui. Quando você é generoso, e a resposta, você é a resposta de oração de muitas pessoas. Quantas pessoas hoje estão clamando para que Deus leve alguém até eles, por qualquer motivo, por qualquer causa. E nós somos a resposta dessa oração. Provérbios 11:25 diz, aquele que dá alívio aos outros o receberá, alívio receberá. E é isso. Nós precisamos ser essas pessoas convertidas de todo o coração, não convencidas. Tem muita gente na igreja convencida de que está sendo um bom seguidor de Jesus. Mas, na verdade, ela precisa se converter. E a gente vê muito isso. Eu tive um tempo, eu vou contar uma história aqui de uma pessoa da família, que meu irmão não me ouça. Se ele estiver assistindo, eu vou ter um pequeno problema para resolver. Mas, enfim, é um testemunho, eu preciso contar. Tem uma cunhada minha que a gente, desde que ela conheceu o meu irmão e começou a namorar, nós sempre fomos muito amigas, assim. E eu gostava muito dela, ela trabalhou comigo um tempo, e a gente tinha um relacionamento bem legal. E depois de muitos anos, eu demorei para ver, porque eu gostava muito dela. E depois de muito tempo, eu comecei a perceber que ela era causadora de intrigas dentro da minha família. Eu com meus irmãos comigo, sabe aquele leve e traz. E eu tive muitos problemas na família por causa disso.
por causa de coisas que ela falava. Ela falava mal de mim para eles, deles para mim, de mim para eles, e assim, sabe? E daí ela foi formando uma confusão dentro da nossa família. O meu relacionamento com meus irmãos já não era muito fácil. E com isso foi ficando cada dia pior, né? Mas a minha cunhada, ela teve câncer. Ela teve um câncer de mama. E quando descobriu, ela precisou fazer uma cirurgia de emergência e tal. E quando ela fez a cirurgia, a primeira cirurgia, porque ela fez várias, acho que foi umas 3 ou 4 cirurgias. Mas quando ela fez essa primeira cirurgia, eu cuidei dela. Quando ela saiu do hospital, ela foi para casa, eu ia todos os dias de manhã, antes de ir trabalhar, eu levava o café da manhã, eu preparava, eu levava fruta, iogurte, fazia mingau de aveia, tudo que ela gostava. E eu servia para ela na cama. Ela falava, por que você está fazendo? Porque você tem que ser bem alimentada para passar por todo esse processo. E eu fiz isso por vários dias, eu não me lembro quanto tempo, mas acho que quase um mês, assim, até ela se recuperar bem e sair daquela condição. Eu continuei levando e fazendo o café da manhã, daí eu ia lá, deixava o almoço adiantado e tal, para o meu irmão chegar do trabalho e dar continuidade, e eu ia trabalhar. Eu trabalhava de Uber naquela época. E daí a minha outra irmã perguntou para mim, por que você faz tanto por ela? Ela sempre fala mal de você. Ela vive falando mal de você. Aí a minha irmã acho que nem entendeu, porque a minha irmã não entendia, né? E eu falei, eu faço porque eu obedeço a Deus. Eu não faço porque ela merece, nem por nada. Porque Deus faz tanta coisa por mim que eu não mereço. Mas eu vou lá e faço por ela, sim, e eu vou fazer o melhor. Eu vou continuar levando o iogurte, o Yakult, eu vou continuar fazendo frutinha, cortadinha, e assim foi, né? Eu fiz, depois ela passou por muitos processos de quimioterapia, rádio. Quem já teve esse tipo de problema na família sabe como que é. E depois, nesse tempo, a minha irmã também foi diagnosticada com leucemia. E foi outra bomba que caiu na cabeça da gente. E daí estavam as duas doentes, a minha irmã e a minha cunhada. E depois, quando a minha irmã veio a falecer, porque leucemia, em 8 meses ela faleceu. E a minha cunhada estava no processo final, já da doença. E eu continuei cuidando dela. Eu fiz uma escala, né, porque ela tem várias irmãs, tem as amigas mais chegadas, e eu fiz uma escala, abri um grupo no WhatsApp, falei, gente, vamos se unir, vamos cuidar dela. Ela não pode fazer mais nada em casa. Vamos cuidar dela. De 15 pessoas, 2 ou 3 iam. As outras nunca podiam, nunca estavam disponíveis. E eu estava lá, ajudando e fazendo por ela tudo que ela precisava. Tanto que a última vez que ela caiu lá dentro de casa, no banheiro, e estava só ela e meu sobrinho, ela caída, ela falou pro meu sobrinho, liga para a tia Lu, chama a tia Lu. E daí eu já estava a caminho, já estava indo para a casa dela. E cheguei lá, estava caída no banheiro, não tinha como nem tirá-la dali, tive que chamar o SEAT, chamamos e veio, resgataram. Fui com ela para o Erasto e 2 dias depois ela morreu. Então foi um tempo bem complicado, bem difícil, mas eu fiquei ali. Eu fiz o que eu pude. Eu dei o meu melhor para cuidar dela. E por que eu estou contando isso tudo? Porque eu sou boazinha, porque eu sou, né? Não é por isso. Eu estou contando tudo isso porque se eu não tivesse Jesus, eu não teria ido ajudar ela. Se Jesus não tivesse tocado no meu coração, eu teria falado dela que vai procurar as irmãs dela. Ela que vai procurar as melhores amigas. É porque é de mim que ela fala mal. Mas eu não fiz isso. E eu amei a minha cunhada, eu amei a minha cunhada.
E eu espero muito que hoje ela esteja com Jesus. Porque eu não sei se ela está. Mas eu espero muito, porque ela sofreu muito também. Todo mundo que já passou por esses problemas na família sabe o quanto é difícil. Mas quando a gente está disposto a servir o reino, a gente não olha as circunstâncias e a gente não olha no nosso eu, a gente simplesmente vai lá e faz de todo o coração. Agora quero ver se eu vou enxergar aqui, né? Eu estava pesquisando sobre generosidade e daí eu escrevi aqui alguns benefícios que a generosidade nos traz. E a primeira delas é a sensação de bem-estar. Quando nós doamos alguma coisa, fazemos alguma coisa boa para alguém, essa sensação, ela potencializa no nosso cérebro. E ela faz a gente ter uma sensação de bem-estar. E isso envia sinais positivos para o nosso corpo. A segunda coisa que eu escrevi aqui é a construção de relações interpessoais melhores. Pessoas generosas tendem a ser mais gentis e, como você já deve ter ouvido, gentileza gera gentileza. Cada vez que nós somos gentis com as pessoas também são com a gente. E isso é muito bom, né? A terceira coisa que eu anotei foi: a generosidade se multiplica. Uma boa atitude pode causar uma reação em cadeia. Quando somos generosos, a tendência é influenciar aqueles que estão à sua volta. Quanto mais ações positivas para as outras pessoas, mais vai amplificar o alcance da sua generosidade. Quanto mais a gente demonstra ser generoso, mais isso pega. Né? Como tem gente que tem coisas que a gente fala, isso pega. Generosidade pega. Então, quando a gente é generoso, a tendência é a gente contaminar as outras pessoas que estão à nossa volta. Fortalece a liderança. O quarto item aqui que eu coloquei. Quem não quer ter um líder generoso ao assumir uma posição de liderança, demonstrar ser generoso e aberto ao diálogo, o profissional tem mais chances de conquistar o respeito da equipe. Né? A gente sabe que é assim. Quanto mais o nosso patrão, o nosso chefe é bom e generoso com a gente, mais a gente trabalha com gratidão, com vontade, sem má vontade, sem preguiça, né? A gente vive isso, né, no nosso dia a dia. No quinto item, eu coloquei: combate o estresse. Pense, ser generoso combate o estresse. Quando estamos estressados, nosso corpo produz um hormônio chamado cortisol. E quando ajudamos alguém e somos gentis, nosso corpo reduz a produção desse hormônio. Isso é científico. Quando a gente é generoso e bom e faz aquilo que beneficia as outras pessoas, a gente tem o nosso estresse diminuído. Então, as pessoas estressadas aí, bora ser generoso. Bora fazer o bem. E o sexto item: reduz a pressão alta. Pense, não sabia disso também. Uma pesquisa realizada em uma universidade dos Estados Unidos garante que ser generoso reduz os batimentos cardíacos. Essa é uma das formas de baixar a pressão arterial. Ajudar o próximo também é uma forma de nos ajudar na saúde. Quem tem pressão alta, também
é recomendado que vá ser generoso e fazer o bem para o seu próximo. E nós temos que ser grato. Gratidão também faz com que nos tornemos pessoas generosas. Quando a gente é grato por tudo aquilo que Deus faz na nossa vida, a gente passa a ser pessoas generosas. A gente passa a ser pessoas que dão de graça, sem pedir nada em troca. Porque assim Jesus faz conosco. Ele nos dá de graça. A graça dele é imerecida. E ele faz sem a gente merecer. E é assim que a gente tem que fazer, ser gratos. Porque isso nos torna pessoas generosas, gentis, altruístas e solidárias. Eu estava orando para escrever essa mensagem e eu não consegui terminar ela. Eu fiquei, Deus, como que eu vou terminar essa mensagem? E até ontem à noite eu tinha escrito e eu rabisquei, eu não sabia como que eu ia terminar essa mensagem. E hoje de manhã, no meu tempo com Deus, Ele me deu uma palavra que está em Romanos 12, do 9 ao 21, que fala sobre o amor. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte zelo, sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Deus é lindo, né? Ele me pediu para encerrar essa mensagem com esse texto de Romanos, que fala tudo, resume tudo o que nós conversamos aqui. Então, a mensagem que eu quero deixar é que você seja generoso em perdoar, que você seja generoso em fazer elogios, que você seja generoso em fazer menos críticas, que você seja generoso a dar muitos abraços, que você seja generoso em dar sorrisos verdadeiros, não sorrisos falsos, que você seja generoso em amar e dar amor, que você seja generoso sem pedir nada em troca. Amém? Amém, pastor. Terminei. Então, vamos ficar de pé, gente? Vamos orar para a gente encerrar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Deus, te agradecer, porque o Senhor é um Deus de bondade, é um Deus de graça, é um Deus de generosidade. Obrigada, Deus, porque o Senhor fala conosco através da Tua palavra, o Senhor movimenta a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, Senhor,
tudo através da Tua palavra. E eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor nos trouxe aqui, Senhor, para ouvir essa palavra. Obrigada, Deus, pela vida de cada um que está aqui. Obrigada pela vida daqueles que estão assistindo. Obrigada, Deus, e que nós, Deus, a partir de agora, possamos ser mais generosos com a sua igreja, Deus, com aqueles que o Senhor quer que sejam assistidos. Deus, em nome de Jesus, venha o Teu reino sobre nós, que o Senhor venha, Deus, sobre nossas vidas e faça-nos, Deus, pessoas melhores. Em nome de Jesus, aqueles que ainda não se converteram, que se convertam aos Teus pés, Senhor, que eles vão até, Deus, o Teu trono de graça e Te aceitem como Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, Pai, faça em nós, Deus, primeiro, essa transformação, para que através de nós, Deus, pessoas sejam alcançadas e pessoas sejam restituídas, Senhor. Em nome de Jesus, e que tudo, Senhor, tudo seja para a honra, para a glória e para louvor do Seu santo e bondoso nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém.